Graça e paz, meus amados. Amém. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra comigo sua Bíblia, no livro de Atos dos Apóstolos. Nossa oração é que o Espírito Santo continue falando ao seu coração nessa noite, de forma poderosa. Você crê nisso? Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Atos, capítulo 6, vamos ler a partir do versículo 1. Quem já achou, diga amém. Amém. Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas destes estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então, elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Sente-se, por favor. Atos dos Apóstolos começa exatamente de onde o Evangelho de Lucas terminou, com a ordem de Jesus para que os discípulos, os 12 e os quase 120 que o seguiam, permanecessem na cidade de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos do poder do Espírito. O capítulo 1, ele termina com a escolha de Matias para substituir Judas no colégio apostólico. E 10 dias depois que Jesus é assunto aos céus, a Bíblia fala no capítulo 2 de Atos, que cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e foram vistas entre eles línguas como de fogo, sobre cada um deles. Aqueles homens e aquelas mulheres foram cheias do Espírito e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito concedia que lhe falassem. Quando Jerusalém ouve aquela voz, porque eles estavam na festa de Pentecostes, aquela cidade estava cheia de peregrinos e visitantes. Quando o povo ouve aquela voz do cenáculo, eles correm para lá e veem aquele povo galileus, que não sabiam as outras línguas faladas naquela época. Eles começam a ouvir aqueles homens e mulheres pregando e falando das grandezas de Deus na língua materna de cada um deles. Então alguns se espantam e outros zombam. Então Pedro se levanta diante daqueles homens e ele começa a pregar a palavra de forma poderosa, dizendo: varões, estes homens não estão bêbados, porque são 9 horas da manhã, como vocês julgam. Mas o que aconteceu aqui é o cumprimento da profecia de Joel, que diz que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. E Pedro começa a pregar, e no final do seu discurso, 3.000 pessoas se convertem. O capítulo 3 de Atos começa com Pedro e João indo à hora 9, às 3 da tarde, no templo. E eles encontram um coxo. E aquele coxo pede uma esmola para eles. E Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aquele coxo, a Bíblia diz que ele salta sobre os seus pés, começa a andar, começa a pular e a glorificar ao Senhor e entrar no templo.
Então a multidão cerca Pedro e João, e eles dizem: não foi pelo nosso poder, ou pela nossa virtude que nós fizemos este homem andar, mas foi por causa do nome de Jesus, foi por causa da fé no nome de Jesus, que esse homem está em pé, como vocês veem. Pedro mais uma vez discursa, e agora não são 3.000, são 5.000 pessoas que se convertem. Os capítulos 4 e 5 de Atos mostram o início da perseguição sobre a igreja. E no capítulo 6 que nós lemos, a Bíblia diz, porque o número de discípulos estava aumentando, e aumentando de tal forma, e a palavra nos diz, em Atos, capítulo de número 4, no final do capítulo 4, que as pessoas vendiam as suas propriedades e depositavam um valor aos pés dos apóstolos, para que isto fosse distribuído entre os discípulos, de forma que não houvesse necessidade sobre ninguém. Mas havia um princípio de divisão na igreja, no início do capítulo 6 que nós lemos, porque as viúvas dos helenistas, judeus de fala grega, elas estavam sendo esquecidas na distribuição do alimento cotidiano, em detrimento das viúvas dos hebreus. Então eles disseram que isso estava errado. Então os 12 discípulos, os 12 apóstolos disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Então eles disseram: irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais nós colocaremos sobre este serviço. Então a multidão escolheu e elegeu 7 homens. O que aconteceu no capítulo 6 está narrado. No capítulo 6 aconteceu no ano de número 35 depois de Cristo. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi Lucas, o mesmo que escreveu o terceiro evangelho. E ele escreveu este livro em 62 depois de Cristo. Você conhece a história de Estevão. Você sabe que ele é eleito diácono. Mas o capítulo 7 fala do discurso dele e da sua morte. Estevão é assassinado. Mas quando Lucas, quase 30 anos depois da morte de Estevão, está escrevendo Atos, e quando ele vai narrar, escrever o nome dos 7 diáconos, acompanhe comigo, por favor, no versículo 5 de Atos 6. Você está com a sua Bíblia aberta, mantenha, por favor. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão. Veja, antes de escrever o próximo nome, que é Filipe, Lucas tem que abrir um parênteses. Lucas tem que colocar uma vírgula. Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. A história não conta se Lucas conheceu Estevão, ou se Lucas ouviu falar de Estevão, mas quase 30 anos depois da morte de Estevão, Lucas, quando se lembra dele, ou Lucas, quando se lembra das histórias que eram contadas a ele acerca de Estevão, ele não passa incólume pelo seu nome. Ele tem que dizer: Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. E nesta semana, meus amados, enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Espírito falou poderosamente comigo, dizendo: Edson, como você quer ser reconhecido por aqueles que te conhecem, ou por aqueles que já ouviram falar de você? Como você quer ser reconhecido? E aí eu listei algumas coisas. Será que você quer ser reconhecido como um doutor, como um bom professor, um bom pai, um bom marido? Você quer ser reconhecido pelos títulos, pelos cargos, pelos diplomas? Você quer ser reconhecido pelo dinheiro, pelos bens, pelas posses, pelas bênçãos?
E o Espírito Santo me disse: se você for reconhecido por isso, a sua vida não terá valor nenhum. Se você for reconhecido por qualquer coisa, menos por ser completamente cheio do Espírito, a sua vida não terá valido a pena. Porque o seu objetivo, o seu propósito, o sentido da sua vida é ser cheio do Espírito. O propósito da sua vida não é ter uma casa na frente da praia. O propósito da sua vida não é ter milhões de reais na conta bancária. O propósito da sua vida não é ter um carro importado na garagem da sua casa. O propósito da sua vida não é ter o máximo de diplomas. O propósito da sua vida é ser cheio do Espírito. Deus te chamou para você ser cheio do Espírito. Cheio do Espírito. Por conseguinte, uma igreja só tem sentido de existir se ela for cheia do Espírito. Não faz sentido uma igreja existir e ser marcada pelo seu templo, pelas posses, pelo poderio financeiro, por qualquer outra coisa. Uma igreja precisa ser marcada e reconhecida como uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas uma igreja cheia do Espírito é constituída de pessoas cheias do Espírito. Você só pode dizer se esta igreja é cheia do Espírito se você for cheio do Espírito. E esta igreja só será cheia do Espírito quando você for cheio do Espírito. Como você quer ser reconhecido? Como você quer ser reconhecido? Talvez você diga: Edson, eu até reconheço que não sou cheio do Espírito. Eu até sei que não sou cheio do Espírito, mas eu sou mais ou menos cheio do Espírito. Abra comigo em Atos. Você está em Atos 6, passe uma página. Atos 7, verso 51. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos, vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Versículo 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quando Estevão estava terminando o seu discurso, ele diz: homens incircuncisos de coração e de dura cerviz, vocês sempre são resistentes ao Espírito. E quando aqueles homens pegam em pedras para arremessarem contra Estevão, a Bíblia diz que Estevão, cheio do Espírito. Então naquela cena, nós tínhamos os resistentes e os cheios. Diga comigo, os resistentes, os resistentes e o cheio. A Bíblia diz em Efésios 5,18: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas permitam-se ser cheios do Espírito. O Espírito sempre vai querer nos encher. O Espírito sempre terá o desejo de nos encher. Então, meus amados, não existe o cheio, o mais ou menos cheio. Existe somente o cheio e o resistente. Porque o fato de eu não ser cheio já mostra que eu sou resistente ao Espírito. Então, quem é você? Cheio ou resistente? Quem é você? Cheio ou resistente? Não existe essa de ser mais ou menos. Ou sou cheio, ou sou resistente. Agora, como ser
cheio do Espírito. Primeiro, livre-se da apatia. Para eu ser cheio do Espírito, o primeiro passo é: eu preciso me livrar da apatia. Isaías 44:3 diz: porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei do meu Espírito sobre a tua posteridade, e derramarei a minha bênção sobre os teus descendentes. Agora é o que a Bíblia diz: derramarei água sobre o sedento. Derramarei água sobre o sedento. Derramarei água sobre aquele que deseja, sobre aquele que está desesperado pela presença do Espírito, desesperado pelo enchimento do Espírito. Estamos no culto do avivamento, e avivamento não é para quem quer, avivamento é para quem precisa, é para quem tem necessidade. O Salmo 42, versículos 1 e 2 diz: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. A minha alma, ela te busca. Ela tem sede do Deus vivo. Quando nós podemos fazer essa oração? Quando nós podemos, assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti. Como foi seu dia hoje? Será que você pode dizer isso? Será que você pode dizer como o salmista: Senhor, o meu maior desejo é o Senhor? Acabamos de louvar: o meu desejo é a tua presença. Que eu perca ouro, que eu perca dinheiro, que eu perca fama, que eu perca amigos, só não posso perder a tua presença. Será que nós podemos fazer essa oração? Senhor, não me dê nada, não me dê bens, não me dê ouro, não me dê dinheiro, não me dê nada. O que eu preciso é a tua presença. Eu vim buscar a tua presença, eu vim ser cheio do teu Espírito. Senhor, eis-me aqui, encha-me com o teu Espírito. Mas as nossas prioridades estão invertidas. Nós buscamos bênçãos, buscamos vitória, buscamos tudo aquilo que vem das mãos de Deus, mas não buscamos o Senhor. Mas o que nós não entendemos é o que o Salmo 34:10 diz: aos que buscam ao Senhor, bem nenhum lhe falta. Sabe por quê? Porque onde a presença de Deus está, a bênção de Deus também está. Busque a presença, e as bênçãos vão te acompanhar. Mas nem sempre quando buscamos as bênçãos e elas vêm, a presença também está. Quando a arca do Senhor foi buscada por Davi, lá em 2 Samuel capítulo 6, e Uzá estendeu a mão e caiu fulminado diante do Senhor, a Bíblia diz que Davi colocou a arca na casa de um homem chamado Obed-Edom. A presença do Senhor, representada pela arca, estava na casa de Obed-Edom, e a Bíblia diz que durante os 3 meses que a arca esteve na casa daquele homem, Deus abençoou a casa de Obed-Edom em tudo. Deus está nos chamando nessa noite para fazermos uma inversão. Uma inversão. Busque a presença, traga a presença para a tua casa, e a bênção vai estar lá. Traga a presença para a tua vida, e a bênção vai estar com você. Traga a presença para o seu emprego, e as bênçãos vão estar lá. Aqueles que buscam ao Senhor não têm falta de nada. Ser cheio não era uma condição passageira para Estevão. Ser cheio era uma marca que distinguia Estevão.
Quase 30 anos depois, Lucas ainda se lembrava de Estevão como um homem cheio do Espírito Santo. O que tem que nos distinguir não são bênçãos, o que tem que nos distinguir não são as bênçãos do Senhor, o que tem que te distinguir é a presença do Espírito sobre você. Quando Israel pecou com um bezerro de ouro, e Moisés intercedeu pelo povo, Deus perdoou o pecado daquele povo, mas Deus disse: não, eu não vou mais. O meu anjo irá diante de vocês, e vocês herdarão a terra que prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó. E Moisés disse: não nos faça levantar daqui, porque nós não iremos a lugar nenhum sem a tua presença, porque aquilo que nos distingue de todos os povos é a tua presença. Se o Senhor não vai conosco, se a tua presença não for conosco, nós não sairemos daqui. Será que nós podemos fazer como Moisés? Deus tinha dado a promessa da vitória: vocês vão herdar a terra, vocês vão atravessar o rio Jordão, eu vou cumprir a minha promessa. Moisés disse: não me importa a promessa, não me interessa a promessa, se a tua presença não estiver comigo, a promessa não vale de nada. Será que nós podemos dizer isso nessa noite? Senhor, não me importam as tuas bênçãos, se a tua presença não estiver comigo, eu não saio daqui. Se a tua presença não estiver comigo, eu não saio daqui. Segundo passo para sermos cheios do Espírito: livre-se de uma vida de pecados, não se conforme com o pecado. E quando nós falamos isso, nós inventamos tantas desculpas para tolerarmos o pecado. Nós dizemos: ninguém é tão santo assim, todo mundo erra, todo mundo faz, não tem nada a ver. Mas o que nós não entendemos é que aquilo que nós toleramos se perpetua. Aquilo que nós admitimos e aquilo que nós toleramos se perpetua. Isaías 59, 1 e 2 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir, mas as suas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados escondem o rosto dele de vós, para que ele não vos ouça os seus pedidos. A única coisa que pode te separar de Deus é o pecado. Os ouvidos do Senhor não estão tapados para não poder ouvir, ao contrário, 2 de Pedro 3,12, 1 de Pedro 3,12 diz que os ouvidos do Senhor, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor. Mas Isaías diz que os ouvidos do Senhor não estão tapados, a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, mas o que faz separação são os nossos pecados e as nossas iniquidades. É por isso que Jesus em Mateus 4,17 diz: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E o tempo verbal grego de arrepender indica uma ação contínua. Eu me arrependo hoje, me arrependo amanhã, me arrependo o ano que vem, e vivo uma vida marcada por arrependimento. Vivo uma vida marcada por arrependimento. 1 de João capítulo 3, versículo 9 diz que aquele que diz estar nele não pode viver na prática do pecado, porque o que está plantado nele é a divina semente, e ele não pode viver pecando. E se nós convivemos com o pecado, se nós toleramos o pecado, será que somos filhos dele mesmo? Será que somos salvos mesmo? Mas eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Você não está sozinho.
Na luta contra o pecado, você não está sozinho. Romanos 8,13 diz: porque se viverem segundo a carne, vocês vão morrer. Mas se pelo Espírito, diga comigo, pelo Espírito, se pelo Espírito vocês mortificardes as obras do corpo, vocês vão viver. Ainda em João capítulo 7, versículo 38 diz: por quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. E João completa dizendo: ele disse isso acerca do Espírito Santo, que haveria de ser derramado sobre aqueles que nele crescem, porque o Espírito ainda não tinha sido derramado, pelo fato de Jesus ainda não ter sido glorificado. E ainda em Romanos 8,26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. É por isso que a vida cristã, ela não é vivida. É por isso que o Evangelho não é vivido quando eu me esforço. O Evangelho é vivido quando eu me rendo. O Evangelho e a santidade progressiva, ela não vem quando eu me esforço para não pecar. Que isso? Não. A santidade, ela vem quando eu me rendo à ação do Espírito sobre mim. Quando eu me rendo à ação do Espírito. É por isso que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. E nós achamos que temos relacionamento com Deus apenas quando estamos fortes. Apenas quando achamos que lemos a palavra, que oramos, que jejuamos, que buscamos. A religião, ela foi inaugurada lá no Éden, lá em Gênesis capítulo 3, quando o primeiro casal pecou, e Deus desceu para buscar comunhão com eles. E quando Deus perguntou a Adão: onde você está? Adão disse: eu ouvi a tua voz, e eu vendo que eu estava nu, eu tive medo, e me escondi. Você sabe o que Adão estava dizendo? Eu não estou apto para ter um relacionamento contigo. E muitas vezes nós pensamos isso, pensamos que por causa do nosso estado, por causa do nosso pecado, por aquilo que cometemos, e o diabo é especialista para entrar nesse momento e nos acusar, dizendo: você não é digno. Não somos dignos, mas a graça nos alcançou, mas o amor nos alcançou. É por isso que Paulo diz: o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Confesse a tua fraqueza, e a força do Espírito vai inundar o teu ser. Confesse o teu pecado, e a santidade de Deus estará sobre você. Diga: Senhor, eu sou um mentiroso, e a verdade de Deus estará sobre você. Diga: Senhor, eu não consigo parar com esse pecado. Confesse a sua fraqueza, e você vai ver o poder do Espírito sobre você. Abra comigo em 2 Coríntios capítulo 12, por favor. 2 Coríntios capítulo 12. A partir do verso 7 diz assim: para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aquele espinho na carne, ele veio sobre Paulo de forma muito clara, para que ele não se exaltasse acerca das revelações que tinham sido dadas a ele.
E aí Paulo pede: Senhor, afaste esse espinho de mim. E Paulo diz: não, ou Deus diz: não, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa, ele cresce, ele amadurece na sua fraqueza. Confessa a sua fraqueza. Confesse a sua fraqueza. Mas nós fazemos como Adão, nós nos escondemos. Nós dizemos: Senhor, eu não estou apto para ter relacionamento. Senhor, eu não quero. Não, é ali, é nesse momento que Deus está te esperando. É nesse momento que o Espírito está te esperando, te pedindo: confessa. Fala. 1 de João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confesse o seu pecado. Confesse aquilo que você não consegue largar. O Espírito está falando contigo. O Espírito está falando contigo daquele pecado que você já pratica há muito tempo e você já se conformou com ele. E você já começa a conviver com ele. O Espírito quer te libertar nessa noite. O Espírito está aqui para te libertar nessa noite. O Espírito está aqui para fazer de você uma nova criatura. 1 Samuel capítulo 10, versículo 6 diz: o Espírito do Senhor se apoderará de você e você vai se tornar um novo homem. Quando você confessar a sua fraqueza, o Espírito virá sobre você e você não será mais o mesmo. As pessoas olharão e dirão: é um novo homem, é uma nova pessoa. É por isso que Jesus disse a Nicodemos: é necessário que você nasça de novo. E nascer de novo significa exatamente isso: ter uma mudança tão grande, que as pessoas que nos conhecem não nos reconheçam mais. Mas nós vivemos tempos em que as pessoas estão aceitando Jesus, as pessoas estão encontrando Jesus. Eu não sabia que Jesus estava perdido para ser encontrado pelas pessoas. Mas nós precisamos viver tempos em que as pessoas precisam nascer de novo. Nascer de novo. Volte comigo para 2 Coríntios capítulo 12. De boa vontade, muitíssimo alegre, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Mas quando eu penso estar de pé, a Bíblia diz que eu tenho que tomar cuidado para não cair. Mas quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Esses dias eu estava sentado no sofá da minha casa. Eu tenho uma filha de 5 anos. Estava sentado no sofá, mais para o canto. E ela se debruçou sobre o braço do sofá. E ela ficou ali, parecendo um Superman, voando ali. E ela disse: papai, veja, a gravidade não consegue me colocar no chão. E o Espírito falou comigo: está vendo? Você está vendo porque ela não é derrubada? Porque ela está apoiada sobre o braço do sofá. Sabe quando você não vai cair? Quando você estiver apoiado sobre mim. Quando você estiver apoiado sobre mim. Mas quando eu acho que estou forte, quando eu acho que é o meu poder, que é a minha busca, que é a minha intensidade, que é a minha condição, que é a minha eloquência, que são os meus dons, que é o meu dinheiro, aí eu vou cair. Mas quando eu digo: Senhor, eu dependo de Ti, eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Eu sou pobre, eu sou necessitado, eu não tenho nada para lhe oferecer. Tome aqui o meu pecado, tome aqui a minha vida rendida em Tuas mãos. O Espírito vai te encher. O
Espírito vai fazer de você uma nova pessoa. O Espírito vai te encher e não vão mais te reconhecer. Terceiro e último. Terceiro passo para sermos cheios do Espírito: sirva ao povo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 diz que a manifestação do Espírito é dada a cada um para um fim proveitoso, ou para aquilo que for útil. Você sabe quando o Espírito vai se manifestar na sua vida? Sabe quando o Espírito vai se manifestar na nossa vida? Quando nós fizermos algo de útil. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas, com uma certa razão, não posso tirar a razão das pessoas, estão assustadas de estarem aqui. Claro, claro. Mas o que eu preciso entender é que a manifestação do Espírito, ela é evidenciada na coletividade. Os dons do Espírito que estão sobre a minha e a sua vida, eles são evidenciados quando eu sirvo. Estão evidenciados quando há uma utilidade. Ou você acha que eu vou profetizar para a minha cama? Ou você acha que eu vou orar pela cura do meu armário? Ou você acha que eu vou impor as mãos sobre o meu sofá? Não. Quer ser cheio do Espírito? Sirva. Quer ser cheio do Espírito? Seja útil. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz: meus irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Antes sejam todos uns servos dos outros em amor. Eu fui chamado à liberdade, nós fomos chamados à liberdade do Evangelho, mas eu não posso usar dessa liberdade para dar ocasião à carne, mas eu preciso te servir. E na igreja nós vivemos inversões de valores. Talvez você olhe para mim, você que está aqui, você que está nas redes sociais de Monte Oreb me acompanhando e diga: uau, nesse momento o Edson é maior. Não, nesse momento eu sou o menor, porque eu estou te servindo com aquilo que Deus me deu. É que nós achamos que ministério tem a ver com 3 elementos: templo, microfone e púlpito. Ministério não tem nada a ver com isso. Ministério não tem nada a ver com templo, microfone e púlpito. É por isso que nós achamos que daquela porta para fora não exercemos ministério. Não! Aqui é um quartel-general que Deus te equipa para fazer a obra lá fora. Aqui é um hospital que Deus te cura, e aqui é um quartel-general que Deus te equipa, te capacita, te enche de armas para você fazer aquilo que Deus te chamou para fazer lá fora. Já aconteceu de você falar algo e você dizer, depois que falou: como eu disse isso? Não fui eu que falei isso. Já aconteceu de você ter uma ousadia, uma intrepidez de orar, de pregar, e você pensa: não, de mim mesmo não foi isso. Sabe o que foi? Foi o Espírito Santo te usando, o Espírito Santo te enchendo, e o propósito da tua vida é ser cheio do Espírito, para cumprir a obra que Ele tem na tua vida. 1 de Pedro 4,10 diz: sirvam uns aos outros com o dom que você recebeu de Deus. Você deve servir, preste atenção que eu estou acabando. Você deve servir com o dom, com o carisma que você recebeu de Deus. Porque Deus vai te cobrar aquilo que Ele colocou nas tuas mãos, e não aquilo que Ele não te deu. Feche seus olhos, coloque-se em pé, por favor. Coloque-se em pé. Eu tenho certeza que o Espírito falou contigo nessa noite. Se você, até hoje, feche seus olhos, por favor, está vivendo uma vida de não ser cheio do Espírito,
Estou caminhando, estou vindo à igreja, leio a Bíblia, oro, mas está faltando algo. Sabe, Edson, o Espírito falou comigo, está faltando algo. Eu preciso ser cheio do Espírito. Coloque a mão no seu coração. Você que está conosco nas redes sociais, escreva, por favor, nos comentários aí, eu preciso ser cheio do Espírito. Faça a sua oração. É você e Deus agora. Só você sabe o que te impede de ser cheio do Espírito. É a tua oração, é o teu momento. É você e Deus. Senhor, nós nos rendemos. Nos rendemos, Senhor, à tua presença. E te pedimos, Senhor, perdão, porque tantas e tantas vezes o teu Espírito nos chamou para a intimidade, o teu Espírito nos chamou para a comunhão, o teu Espírito nos chamou para a tua presença, e quantas vezes nós dissemos não, quantas vezes o teu Espírito nos disse fale, e ficamos quietos, quantas vezes o teu Espírito nos disse faça, e nós não fizemos, quantas vezes o teu Espírito disse dê, entregue, nós não fizemos isso. Espírito, por favor, nos perdoe. Senhor, nos perdoe, mas nós, como tua igreja, reconhecemos nessa noite que só há sentido de existirmos se formos cheios do teu Espírito. Então o teu povo aqui, que está com as mãos nos seus corações, e os teus filhos que estão conosco pela internet, nós fazemos nessa noite um compromisso contigo, de que nós buscaremos a tua presença, nós buscaremos a unção do teu Espírito, buscaremos a plenitude do teu Espírito. Senhor, em nome de Jesus, venha com o teu poder, venha com a tua graça, abençoe a vida, a família, a casa de cada um aqui. Espírito, complete a tua obra, porque nós reconhecemos que precisamos de ti. Em nome de Jesus. Amém.